Quando chegamos a esta época do ano, gosto de ler todos os textos que dizem respeito aos últimos dias de Jesus. E é interessante notarmos que os evangelhos, na sua descrição da vida de Cristo, não são equilibrados no que diz respeito ao tempo. Se os irmãos lerem e prestarem atenção, terão que verificar que os evangelistas gastaram muito mais tempo a contar sobre estes últimos dias do que sobre todo o resto da vida de Jesus. Por exemplo, não temos nenhuma informação nos evangelhos sobre aquilo que teria acontecido com Jesus entre os 12 e os 30 anos. É um buraco, é uma lacuna. Sabemos que Jesus morou em Nazaré, sabemos que ele era conhecido como filho de um carpinteiro, presume-se que ele teria sido de fato também carpinteiro, mas não temos informações maiores. Depois, a partir dos 30 anos, quando Jesus começa o seu ministério público, o texto bíblico se concentra a prestar atenção naquilo que se passou com ele, mas quando chegamos à última semana, quando chegamos aos últimos dias, nós temos uma grande concentração de informação. Muito nos é dito sobre o que se passou naqueles últimos dias, na última semana de Jesus. Sobre a quinta-feira, em particular, esta que nós celebramos hoje, nós temos muita informação. Basta lembrar que os capítulos de João, de 13 até 18, são praticamente todos sobre a quinta-feira, em que nos conta como Jesus se reúne naquela noite, naquela tarde, noite, com os seus discípulos, começa por lavar-lhes os pés, e depois tudo aquilo que Jesus compartilha com eles naquela noite, finalmente terminando com a saída de Jerusalém, indo para o Monte das Oliveiras, orando no jardim do Getsêmani, até que finalmente Jesus é preso. E isto tudo acontece na quinta-feira. Já na quinta-feira à noite, quando Jesus é preso e é levado para a primeira fase do seu julgamento, contrário à lei e às regras estabelecidas pelos próprios judeus, que diziam que o Sinédrio nunca podia se reunir depois do sol se pôr. Mas no caso de Jesus eles fizeram não uma, mas muitas exceções, e o julgamento de Jesus foi completamente contrário àquilo que eram as regras que eles tanto defendiam. E lendo novamente, irmãos, como fiz, todos os textos, e meditando e orando e pedindo ao Senhor, porque pode parecer simples, mas não é, irmãos, este processo de a cada dia e a cada semana trazer a palavra do Senhor ao seu povo, e perguntando ao Pai o que é que deveria transmitir nesta ocasião a respeito desta quinta-feira, onde havia tanta informação. Fiquei com uma pequena expressão que conhecemos e que já muitas vezes me chamou a atenção, mas que nesta semana me chamou a atenção de modo especial, e que se encontra no relato de Lucas, o evangelista, e ele nos diz em apenas um versículo, em Lucas capítulo 22, aquilo que acontece na quinta-feira, logo a seguir ao momento em que prendem a Jesus. Lucas 22, versículo 54. Diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E Pedro seguia-o de longe. A prisão de Jesus foi feita no modelo que era seguido normalmente para a prisão de líderes revolucionários. Jesus foi visto e classificado como mais um dos Messias que tinham surgido, e vários tinham aparecido naquela época, antes e depois de Jesus. Quando Jesus é preso e aquela multidão que está ali armada com paus e com armas e etc., Jesus mesmo pergunta: vocês vieram prender quem? Um líder revolucionário? Um rebelde? Porque é isso que parece. Mas eu nunca defendi a violência. O meu grupo nunca andou armado, nunca atacamos ninguém. Eu andava no vosso meio no templo todos os dias. E lembremos, irmãos, que esta semana, como vos disse ontem, Jesus desde domingo até quarta, todos os dias saiu de Betânia, foi para Jerusalém e ficou o dia inteiro no templo, saindo no fim do dia.
Vimos ontem que na quarta-feira, ao fim do dia, ele sai do templo, sobe ao Monte das Oliveiras, prega o seu sermão profético, conta aos seus discípulos o que vai acontecer no fim, volta para Betânia e na quinta-feira vem mais tarde para Jerusalém, porque ele sabe que vai ter este encontro. E nesta tarde de noite ele fica prolongadamente com os seus discípulos. E quando sai, vai para o jardim do Getsemane orar. E ali ele é preso, como um chefe revolucionário. Mas quando o prendem, ele fica sozinho. A prova de que Jesus não era um líder rebelde como os outros é que ninguém se preocupa em prender os seus discípulos. Ninguém se preocupa em prender os seus seguidores. Eles simplesmente deixam que os discípulos de Jesus vão embora. Eles sabiam, como normalmente acontecia nestas ocasiões, que se matassem a cabeça, o resto morria. E é isso que eles querem, eliminar Jesus. Durante esta noite, na conversa que Jesus teve com os discípulos, ele informou Pedro de forma específica, porque teve com Pedro vários momentos constrangedores, como aliás era comum. Jesus, que nunca ficava na superfície, que ia sempre ao fundo das questões. E Pedro, que era um homem profundamente impulsivo, teve vários momentos de diálogo difícil com Cristo. Primeiro Jesus quis lavar os pés. Ele disse: Senhor, não me lavas os pés. A mim não me lavas os pés. É só o que faltava. Se os outros são aí uns tolos que deixam que tu faças isso, comigo não vais fazê-lo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então a cabeça e o corpo também. Não, Pedro, para e pensa um bocadinho, homem. Tu não percebes o que eu estou a fazer agora. Vais perceber, mas ainda vai demorar muito para tu perceberes. Jesus dizia a Pedro aquilo que ele diz a nós muitas vezes: não percebes agora, um dia vais perceber. Mas à frente Pedro declara com toda a ousadia: todos podem te abandonar, mas eu vou contigo até à morte. Olha, antes que o galo cante, vais-me negar 3 vezes. Foi uma noite tensa. Quando Jesus é preso, Pedro puxa da espada. É preciso que Jesus o diga: homem, este não é o caminho que eu vos ensinei. Mas agora que acontece definitivamente, Jesus é realmente preso e é levado pelos líderes religiosos, diz o texto que Pedro tenta seguir a Jesus. Tenta seguir a Jesus de longe. Os irmãos sabem onde é que isto vai terminar? Na negação. Pedro tenta seguir a Jesus de longe e vai terminar blasfemando, negando a Jesus 3 vezes. E o fim deste pequeno trecho diz no versículo 62: chorou amargamente. O que é seguir a Jesus de longe, irmãos? Seguir a Jesus de longe é seguir a Jesus na própria força. Pedro achava que podia seguir a Jesus na sua própria capacidade. Ele achava que ele era homem suficiente para isso. Ele era um homem acostumado a fazer as coisas na base da força. Há não muito tempo ouvi alguém dizer-me que a resolução de todos os problemas está na força. E se o problema não se resolveu é porque você não colocou força suficiente no problema ainda. Tudo se resolve pela força. Se ainda não foi lá é porque ainda não teve força que chegue. Um bocadinho mais de força e a coisa vai ao sítio. É o que o nosso mundo diz. Quem grita mais alto, ganha. Quem faz mais barulho, leva. E Pedro achava que era assim, irmãos. Ele achava que era na base da sua própria força, na base do seu próprio impulso. Ele falava mais alto, falava mais grosso, impunha a sua posição. Era um homem que estava acostumado a intimidar as pessoas com o seu jeito. Eu não sei se os irmãos já imaginaram as pessoas da Bíblia. Eu acho que todos nós já o fizemos, não é? A figura que eu tenho de Pedro não devia ser um homem muito alto. Os judeus não eram muito altos, mas devia ser um homem, acho eu, assim um bocadinho para o largo. Assim, braços fortes, acostumado a um trabalho duro, mãos calejadas do trabalho da pesca, com a pele curtida do sol da Galileia que ele tinha apanhado a vida inteira. Um homem de barba grande, pouco alinhada, um homem de expressões rudes e de respostas rápidas, um homem impulsivo, um homem duro. E ele estava acostumado com a sua postura, a sua posição, a impor-se, e as pessoas cediam. E ele achava que podia seguir a Jesus na base da sua própria força. Seguir a Jesus de longe, irmãos, é quando nós queremos seguir a Jesus no nosso próprio saber, na nossa própria capacidade. É quando nós achamos que aquilo que nós temos dentro de nós é suficiente para seguir a Jesus. E o mundo de hoje diz constantemente: olhe para dentro de si,
olhe para dentro de si, olhe, confie nas suas próprias capacidades, você pode. E a Bíblia nos diz constantemente, sem mim, nada podeis fazer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum que busque a Deus. Não há, irmãos. E nós não somos diferentes da maioria, fazemos parte desta raça, estamos envolvidos neste pecado. Seguir a Jesus de longe é seguir a Jesus sem assumir um compromisso claro e direto com Ele. Se Pedro queria dizer que era de Cristo, então ele tinha que estar ali ao lado e dizer, vocês vão levá-lo, então levam-me a mim também. Mas não, ele queria seguir a Jesus. Mas Jesus está lá e eu estou aqui. Seguir a Jesus de longe é não assumir aquele compromisso claro de dizer aonde nós estamos e quem nós somos. É apenas mostrar que somos de Jesus quando calha bem. Quando estou no meio de crentes, eu sou um bom cristão. Quando estou na igreja, eu levanto a minha voz, ergo a minha mão, se calhar, dependendo do ambiente em que eu estiver. Tenho vontade e alegria de dizer às pessoas que eu sou do Senhor. Mas quando não estou neste ambiente, eu fico bem quietinho, para que ninguém descubra quem eu sou. Isto é seguir a Jesus de longe. Pedro queria seguir a Jesus de longe. E por isso, ele vai sentar-se com o inimigo. O texto continua e diz-nos que quando eles chegam ao local onde o sumo sacerdote tinha a sua casa, havia um pátio muito grande e ali no pátio os homens sentaram-se e já era de noite, começou a ficar um pouco mais fresco e acenderam uma fogueira para poderem se aquecer e ali ao lado da fogueira, junto com os inimigos que tinham acabado de prender a Jesus e que queriam matá-lo, Pedro senta-se com eles e acha que pode sentar-se no meio dos inimigos e passar despercebido. Isto é seguir a Jesus de longe. É sentar-se com o inimigo. Irmãos, às vezes nós temos nos sentado com o inimigo. Veja bem, meu irmão, não é que nós tínhamos que sair do mundo. Jesus orou nessa mesma quinta-feira, ele disse, Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas existem formas diferentes de nós lidarmos com este sentar entre os inimigos. Uma é a maneira de nós chegarmos ali deliberadamente com um propósito de mostrar quem nós somos. Mas não era esse o propósito de Pedro, porque quando surge a primeira oportunidade, ele imediatamente diz, não sei quem ele é. Não conheço de lado nenhum. Não, mas tu também és um deles. Eu? Imagina. Estás a confundir. Eu esqueci quem é. De quem é que vocês estão falando mesmo? Não faço a mínima ideia. Seguir a Jesus de longe. Não é possível seguir a Jesus de longe, irmãos. Ou nós seguimos ou não seguimos. Pensar que nós podemos sentar com o inimigo e passar despercebidos? E quando temos oportunidades para testemunhar e dizer claramente aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos, ficarmos quietos? Isto é seguir a Jesus de longe. E diz o texto que ele termina em negação e choro amargo. Seguir a Jesus de longe é não aproveitar as oportunidades para testemunhar. Quantas vezes nós temos oportunidades de dizer às pessoas a razão da esperança que há em nós, como o próprio Pedro, transformado pelo Espírito Santo, vai dizer numa das suas cartas, estando sempre prontos para com mansidão responder à razão da esperança que há em nós. Irmãos, todos os dias, se nós estivermos atentos, as oportunidades vão surgir. Todos os dias. A não ser que o irmão fique fechado em casa, não saia para lugar nenhum e não fale com ninguém. Pronto, aí acredito que poderá não suceder. Mas se nós sairmos e estivermos no meio das pessoas, todos os dias surgirão oportunidades. Dou graças a Deus porque hoje já tive. Não é? E Deus me deu... Ele dá o chamado a cada um conforme Ele sabe. O Senhor sabia que eu não era uma pessoa muito extrovertida. Eu não tenho muita facilidade, como alguns têm, de sair na rua e rapidamente conviver com as pessoas e conversar. Há pessoas que são assim. A minha esposa conhece todas as pessoas que servem e que atendem ali ao pé de casa. Toda a gente sabe quem ela é, toda a gente a conhece, a cumprimenta, e quando eu chego as pessoas calam-se. Chegou o sério da família, não é? Chegou o senhor doutor, a gente agora não diz nada. Mas quando ela chega, há um sorriso, uma palavra amiga. As pessoas extrovertidas têm esta facilidade de fazer contatos. Eu não tenho, irmãos. Então Deus deu-me uma profissão em que eu não preciso procurar as pessoas é que me procuram. As pessoas é que vêm ter comigo. As pessoas é que entram pela minha porta dentro. E esta é a maneira que o Senhor
me deu condições de fazê-lo. Mas, irmãos, todos os dias surgem oportunidades. Mas seguir a Jesus de longe, como Pedro quis, é não aproveitar as oportunidades. Quando surgiu, em vez de ele dizer, não, eu sou de Jesus, eu vi este homem transformado no topo de uma montanha com a glória celestial, eu vi este homem multiplicar os pães e os peixes, eu vi este homem tocar leprosos, eu vi este homem curar cegos e paralíticos, eu vi este homem ressuscitar. Irmãos, ressuscitar, ele viu. Foi dos poucos que esteve presente quando Jesus levantou a filha de Jairo. Estava lá entre o grupo que assistiu a Lázaro sair de dentro da sepultura. Seguir a Jesus de longe é permitir que a velha natureza mande. Ele tinha uma velha natureza que ainda dominava e nós muitas vezes também temos. Seguir a Jesus de longe é deixar que o medo seja mais forte do que a fé. Quando a coisa ficou complicada, o medo tomou conta. Pedro sabia qual era o fim dos líderes messiânicos do seu tempo. Ele era galileu. Havia um que tinha se apresentado com o mesmo nome que ele, Simão, o galileu. Tinha se apresentado como líder messiânico e fora preso, condenado e crucificado pelos romanos. Ele sabia que este era o fim. Mas quando o medo toma conta, irmãos, a fé vai-se embora. Seguir a Jesus de longe é deixar que o medo seja mais forte do que a fé. Foi o que aconteceu com Pedro neste dia. Meus irmãos, quando nós nos lembramos nestes dias daquilo que Jesus fez por nós, quando nós recordamos daquilo que Ele passou para que nós pudéssemos hoje cantar e dizer que nós temos a salvação, também é hora de nós olharmos para o texto da palavra do Senhor e entender que nós não podemos e não queremos seguir a Jesus de longe. O seu compromisso conosco foi o maior possível. A sua identificação com a nossa situação foi completa e total. Não é possível amar sem se colocar de alguma maneira no lugar do outro. Não há amor sem esta identificação. Não se pode amar à distância. Já ouvi falar em amor telescópico. Hoje em dia fica fácil, não é? É por isso que às vezes nós temos facilidade de amar os que estão lá longe. Os irmãos não me entendam mal. Mas, por exemplo, temos uma campanha para ajudar a mandar coisas para Santo Tomé e Príncipe. Por favor, os irmãos não deixem de fazê-lo. É bom que o façamos. Mas não confundamos as coisas. É amor telescópico, não é? Estão lá em São Tomé, então a gente manda as coisas para lá e pronto, já fiz a minha parte. Isso não é verdadeiro amor, irmãos. Não deixe de fazê-lo. É bom, é solidário e abençoa. Mas imagine se Deus tivesse nos amado assim. Não é? Lá da glória, telescopicamente, Ele... Não, eu vou mandar umas coisinhas para eles. Não, irmãos, amor identifica-se. Amor paga o preço de estar próximo ao ponto de sofrer um pouco daquilo que o outro vive, daquilo que o outro experimenta. Lembram do momento na escola? Os irmãos terem uma ideia de uma das possibilidades de nós entendermos isto. E a certo momento no meu tempo de escola era um aluno razoavelmente popular. Tinha boas notas, estava-me bem com quase toda a gente, cresci depressa, era mais alto do que a grande maioria, jogava nas equipas que representavam o nosso liceu, portanto era um aluno popular. Fiz amizade com um jovem da turma que não era muito popular. Era baixinho, era talvez considerado pela maioria feio, usava uns óculos de fundo de garrafa, como a gente costuma dizer, aquelas lentes muito grossas. Era um jovem que tinha alguma dificuldade visual, então ele às vezes tropeçava nos outros no corredor do liceu, andava sempre com umas roupas que não eram as mais vistosas para o momento. Os irmãos sabem como é que os adolescentes podem ser cruéis na sua avaliação. Era um desprezado, mas era um bom moço, era um bom rapaz, tinha um bom coração, tinha uma boa família. Eu aproximei-me dele, fiz-me amigo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Algumas pessoas começaram a desprezar-me um bocado pelo fato de eu ter-me feito amigo daquele jovem. Irmãos,
Mas amor implica identificação. E quando nós nos identificamos, acabamos por sofrer um pouco no lugar do outro. Não existe outra maneira. Para poder, de fato, amar e mostrar que amava, acabava por ter que sofrer um pouco o que o outro sofria, ficar no lugar dele. Mas isto foi o que Jesus fez por nós em grau supremo. E é por isso que Ele nos pede um compromisso supremo. Não nos pede menos. Não nos enganemos, irmãos. A salvação que nos é dada é pela graça, por meio da fé. Mas ela não é gratuita no sentido de que não custa nada. Ela pode não custar nada em termos da nossa obra, mas o Senhor pede a nossa vida, Ele pede o nosso coração, Ele pede o nosso compromisso, Ele pede o nosso envolvimento. Ele deu vida, Ele também pede a nossa vida. Não é possível seguir a Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe, como Pedro, está a enganar-se. Pensa que está a seguir a Jesus, mas não está. E o caminho que ele segue, mais cedo ou mais tarde, vai terminar como o de Pedro, negando a Jesus e chorando amargamente. Não é isso que nós queremos. Nós queremos assumir com o Senhor um compromisso que seja válido por aquilo que Ele fez connosco.